Boa tarde a todos. Como o Paulo bem disse, eu fui incumbido de presidir nossa live sobre as perspectivas de um novo Código Comercial, em razão da tramitação do projeto de lei número 487 de 2013 no Senado Federal, que ainda tramita no Congresso Nacional. Trata-se, sem dúvida, de um tema muito relevante, que afeta todo o universo, a comunidade jurídica e empresarial do nosso país. E para falar desse tema, desse assunto tão importante, nós convidamos dois experts na matéria. O nosso primeiro convidado é o nosso sócio da área de Direito Empresarial, Dr. Diego Montenegro, que integra o grupo de especialistas criado pela Comissão Temporária do Senado Federal, que designou esse grupo para assessorar o Senado nessa missão tão espinhosa. O nosso segundo convidado é o estimado e eminente professor renomado, advogado paulista, Dr. Fábio Ulloa Coelho, que nos honra com sua presença. Dr. Fábio, eu quero te agradecer publicamente por estar aqui conosco hoje, em plena sexta-feira. Tenha certeza que a sua presença é um verdadeiro presente de aniversário para essa data tão especial para o nosso escritório. Nós completamos 40 anos e realmente é uma satisfação muito grande contar com o senhor aqui conosco para esse debate, para esse bate-papo, uma conversa bem informal sobre esse projeto, né, que tramita ainda no Congresso Nacional e que, como eu disse, é de extrema importância para um cenário jurídico nosso nacional. Bom, dito isso, eu vou passar então a palavra para os nossos ilustres palestrantes, a começar pelo Dr. Diego, que vai nos traçar um panorama sobre a tramitação desse projeto de lei 487 no Senado Federal e quais as perspectivas, ou qual a perspectiva do Dr. Diego para a aprovação desse projeto de lei e de eventual novo Código Comercial para nós. Perfeito. Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que nos assiste. Queria enfatizar um especial agradecimento ao professor Fábio Ulloa Coelho, que sem a menor dúvida é o maior comercialista do nosso país, que nos enriquece todos os dias com suas obras jurídicas inestimáveis, enfim, cada vez de cada vez mais qualidade. Bom, para falar do projeto de lei, da tramitação do projeto de lei 487 de 2013, eu pretendo fazer um breve histórico aqui, para que todo mundo entenda exatamente em que momento nós estamos na discussão desse tão importante assunto. Na verdade, pela própria numeração do projeto de lei, é possível perceber que essa discussão surgiu em 2013, portanto, há quase 7 anos atrás. Tá? O PL foi apresentado pelo senador Renan Calheiros em novembro de 2013. Também naquela época houve a criação de uma comissão temporária para discutir a reforma. O professor Fábio Ulloa Coelho se fez presente naquele momento, também discutindo as propostas e os temas nela encartados. Diversas reuniões foram realizadas, diversas audiências públicas foram realizadas entre 2014 e 2018, tá? com participação de acadêmicos, especialistas, representantes de entidades de classe, representantes de órgãos setoriais. E naturalmente houve uma polarização muito grande entre aquela ala que entendia pela necessidade efetiva de um código comercial, algumas outras pessoas entendiam que não havia necessidade dessa discussão, e assim a tramitação se arrastou por longos 4 anos, e apenas no final de 2018 é que houve a apresentação do relatório pelo senador Pedro Chaves, que então era o relator da matéria. O texto apresentado à época tinha 987 artigos, o que também despertou um certo alvoroço na comunidade acadêmica, porque quando se trata de matérias empresariais, a dinâmica das transformações das relações é algo muito presente, e a existência de um código com essa quantidade de artigos é algo que assusta, porque a gente sabe que as alterações legislativas não seguem a velocidade da dinâmica das transformações das relações empresariais.
No final das contas, em dezembro de 2018, houve aprovação desse relatório, o texto chegou a ser enviado a plenário, mas não foi votado, e em janeiro de 2019 houve, portanto, a mudança de legislatura, uma nova eleição para o Senado, e o senador Pedro Chaves não foi eleito, de maneira que a relatoria ficou novamente aberta. Nesse momento, passados já quase 6, 7 anos de discussão, voltou à tona o debate acerca da conveniência ou não de um novo Código Comercial e ainda que a resposta seja positiva ou fosse positiva, qual seria a direção que deveria seguir esse novo código, considerando todas as transformações ocorridas, inclusive, entre 2013 e 2019. Finalmente, em janeiro de 2019, foi nomeada uma nova relatora, a senadora Soraya Tronic, e constituída uma nova comissão transitória de discussão da reforma do Código Comercial. Nesse momento em que eu tive a felicidade de ser procurado e nomeado pelo presidente da comissão como um dos integrantes desse grupo de especialistas colaboradores, naturalmente também composto pelo professor Fábio, que é quem encabeça essa discussão já há bastante tempo. E finalmente a discussão voltou com todo gás, entendeu-se que de fato era necessário avançar, o momento econômico do país era importante, houve um momento também de direção política que, sem qualquer tipo de juízo de valor, favoreceu a instauração das discussões sobre as legislações que versam sobre as empresas e assim reacendeu-se a discussão acerca do novo Código Comercial. A senadora Soraya Tronic também constituiu um grupo de especialistas para discutir um novo texto, tá? E embora ela ainda não tenha apresentado relatório, já circula nesse grupo de trabalho uma nova minuta de texto, uma nova proposta de texto, que não mais contém 987 artigos, mas, se eu não me engano, 183, são muito menos artigos. E a expectativa, até antes da pandemia, era que os trabalhos desse grupo se concluísse ainda no primeiro semestre desse ano, tá? Com a realização de novas audiências públicas, novos debates, para que ele pudesse ser levado a plenário ainda no segundo semestre desse ano. Ocorre que, com a pandemia, os trabalhos foram interrompidos, infelizmente a pauta do Congresso Nacional mudou, prioritariamente passou-se a tratar apenas de assuntos reputados urgentes e relacionados à pandemia, de maneira que novamente a velocidade que naquele momento se imprimia a essa discussão se arrefeceu e nós estamos no aguardo do que acontecerá a partir do próximo ano. Para não deixar de responder a pergunta do Dr. Roberto, a nossa expectativa, e essa expectativa é fruto de uma discussão ocorrida lá em Brasília entre o presidente da comissão e a senadora relatora, é que se as atividades do Senado voltarem ao normal no ano que vem, a gente retome as discussões com novas audiências públicas, debates entre especialistas no início do primeiro semestre, para que no final do primeiro semestre de 2021 tenhamos um texto maduro, um texto suficientemente discutido e que possa ser levado à votação em plenário no início do segundo semestre do ano que vem. Naturalmente, o processo legislativo é sempre uma incógnita, né? Nunca se sabe os rumos que as discussões e as deliberações tomarão. Temos variáveis aqui, como a imprevisibilidade do desfecho dessa pandemia. Não sabemos se os trabalhos voltarão efetivamente ao normal no início do ano que vem. E além disso, há também uma interrogação acerca do que acontecerá quando, uma vez aprovado esse texto, ou qualquer que seja o texto, ele seja enviado à Câmara para discussão na segunda casa. Então, essa é apenas uma expectativa, tá? Imaginamos que esse texto possa estar maduro e ser levado à discussão ao plenário no início do segundo semestre de 2021, mas isso infelizmente não implica na conclusão de que teremos um novo Código Comercial aprovado e com início de vigência ainda no ano que vem. Mas eu acho que mais importante do que o conhecimento da tramitação
é a gente entender um pouco do conteúdo do que se está discutindo, né? De que matérias têm sido trazidas à tona, o que é que se pretende implantar com esse possível novo Código Comercial e, indiscutivelmente, ninguém melhor do que o professor Fábio Ulloa Coelho para nos trazer esse panorama. Como eu disse, ainda não há relatório apresentado, então tudo que nós discutiremos aqui e que nós temos discutido no ambiente acadêmico, nos grupos de trabalho, tem como base a minuta apresentada pela relatora, pela equipe da relatora no grupo de trabalho que tem se dedicado a esse assunto. Tá? Eu queria então fazer aqui uma primeira provocação ao professor Fábio Ulloa Coelho, que diz respeito à própria conveniência, necessidade de um novo Código Comercial. A gente sabe que esse é um tema muito discutido, há defesas de todos os lados. Eu particularmente tenho uma posição muito clara de que seria muito positivo para o direito brasileiro, mas o fato é que no movimento concretizado em 2002 com a edição do Código Civil, houve uma unificação, ou uma pretensão de unificação do direito privado. Boa parte do Código Comercial foi revogado e as matérias relativas ao direito de empresa encartadas no próprio Código Civil. A proposta de um novo Código Comercial vai na contramão desse movimento, né? O que se pretende é privilegiar novamente a dicotomia, não necessariamente uma dicotomia, mas a divisão sistemática do direito civil em relação ao direito comercial. E eu gostaria de saber do professor Fábio Ulloa Coelho qual o seu ponto de vista, professor, em relação a esse assunto. Por que um novo Código Comercial? Essa é a minha primeira pergunta e passo a palavra ao professor. Bom, eu gostaria primeiro, antes de mais nada, de agradecer aqui o convite de participar desse evento, né? E começaria por parabenizar, né, na pessoa do Dr. Roberto Pessoa, né? Parabenizar Obrigado, pelos professor. 40 anos da história do Pessoa e Pessoa, né? Uma história vigorosa, uma história da qual vocês devem ter um merecido orgulho. Então, parabéns aí. Obrigado. E agradeço mesmo a oportunidade de poder, enfim, participar um pouco dessa celebração, né? E aí agradeço ao meu grande amigo Dr. Diego, né, o convite que me fez, né? E nós temos aí conversado muito a respeito não só do Código Comercial, temos conversado sobre muitos assuntos, né? A pandemia tem despertado aí preocupações, questões, e temos trocado ideias com uma certa constância a respeito disso, né? Mas em relação especificamente ao projeto de Código Comercial, eu acho que o ponto de partida, ou pelo menos isso foi desde lá, quando a gente vai buscar no início do processo, né, é a constatação de que fizemos um erro em 2002, tentando unificar sob o mesmo guarda-chuva, sobre as mesmas normas jurídicas, realidades muito diferentes, né? Então, isso se mostrou um equívoco, né? O campo do direito civil, ele é um campo que, a exemplo de outras tantas áreas jurídicas, do direito do trabalho, direito do consumidor, ou direito tributário, né? O campo do direito civil sempre tem, a exemplo dessas outras áreas, uma preocupação em proteger um determinado sujeito. Qual é o sujeito que merece mais proteção na relação jurídica? Direito do consumidor, protege o consumidor. Direito do trabalho, protege o trabalhador. Direito civil, vai proteger, no direito de família, os filhos, vai proteger a viúva, no caso de sucessão, né? Então, nós temos uma série de regras, nesses outros ramos jurídicos, né, em que sempre se tem uma proteção subjetiva. Qual é o lado que precisa de uma proteção? Então, nos contratos civis, sempre nós vamos dizer, bom, no contrato de locação, o inquilino merece uma proteção maior do que o proprietário, ele está numa situação de desvantagem, né? Num contrato de doação, vamos proteger a vontade do doador. Tá? É sempre olhando para uma das pessoas da relação jurídica e dizer, bom, quem merece uma maior proteção? Isso não acontece no direito comercial. O direito comercial é um ramo, e ele se distingue de outros, da maioria dos outros direitos por isso, né? Eu diria que talvez ele compartilhe isso com o processo civil, alguma coisa assim,
Mas o direito comercial ele tem uma proteção objetiva. Ele visa proteger algo objetivo, ele visa proteger uma determinada alocação de recursos, alocação de riscos, desculpem, alocação de riscos na economia. Né? Então, a lei, os contratos, distribui os riscos entre os agentes econômicos. Eu assumo tais riscos, você assume aqueles outros. Né? Fazemos um contrato dizendo isso, ou nos comportamos de acordo com o que está na lei, e isso implica essa alocação de riscos. E quem fala em alocação de riscos está falando em alocação de preços, está falando em alocação de custos e, consequentemente, alocação de preços. Né? O direito comercial protege esta distribuição de riscos. Quando o juiz desaloca os riscos, ele, enfim, faz lá uma interpretação criativa da lei, ou não leva tão a sério uma cláusula que foi contratada entre as partes, aquele agente econômico que havia concordado em assumir um certo risco fica poupado das consequências desse risco, e o outro, que não havia assumido esse risco, que inclusive pagou menos ou recebeu mais por conta disso, se vê obrigado a assumir esse risco que ele havia contratado, ele havia, enfim, não havia colocado na sua esfera de interesses. Então, desalocou o risco, quem tinha que assumir as consequências dos riscos é poupado, quem não tinha que assumir as consequências do risco tem que suportá-las. Né? Então, essa é uma diferença fundamental que faz, por exemplo, com que um contrato de locação de residência não possa ficar sujeito às mesmas regras de um contrato de compra de aço para uma fábrica de automóveis fabricar automóveis. Né? Ou um grande contrato de uma construção de uma usina hidrelétrica. Né? Nós estamos falando de realidades contratuais muito distintas, né? Muito distintas. Né? Então, essa unificação do Código Civil, essa tentativa de unificação, porque nem conseguiu tanto, né? E agora, recentemente, com a Lei da Liberdade Econômica, em 2019, o legislador foi obrigado a reconhecer que são duas realidades distintas e voltou a falar no Código Civil em contratos civis e contratos empresariais como realidades distintas. Né? Esse erro a gente precisa corrigir o quanto antes, através de um novo Código Comercial. Perfeito. Muito bem pontuado. E muito bem lembrado. A Lei de Liberdade Econômica veio, talvez, para pavimentar, e acredito eu, sem volta, né, a estrada de desenvolvimento do novo Código Comercial. Acho que agora é um caminho sem volta. É preciso, de fato, separar o joio do trigo, tratar as relações empresariais sob o prisma da alocação de risco. Eu acho que essa é a pontuação mais precisa. Eu acho que a gente precisa entender que toda relação contratual, obrigacional, é jurídica, mas as razões que estão por trás de cada uma dessas relações são absolutamente distintas. Então, antecipo aqui, aliás, já havia antecipado o meu entendimento no sentido de que é fundamental que tenhamos a edição de um novo Código Comercial. Mas falando especificamente sobre o conteúdo desse novo Código Comercial, já que temos aqui uma premissa uniforme no sentido de que ele é necessário. Falando ainda um pouco do histórico, nós migramos, como eu disse há pouco, do relatório do senador Pedro Chaves, cujo texto continha 987 artigos, para uma minuta que tem circulado e que tem encontrado uma boa aceitação no grupo de trabalho, com algo em torno de 173 artigos. Queria aproveitar que nós estamos aqui com alguém, talvez a pessoa com maior familiaridade nesse assunto, nessa discussão, inclusive no acompanhamento desse histórico, para perguntar o seguinte: professor Fábio, qual o conceito por trás dessa nova minuta? Por que essa alteração? Por que deixamos de ter 987 artigos, passaremos a ter possivelmente 173? Em que mudou o panorama que justificava um primeiro cenário, transformando um nesse segundo de 173 artigos? Queria lhe ouvir um pouco a respeito desse conceito que está por trás dessa nova minuta.
Quando circulou no grupo de juristas, de especialistas, que foi constituído pela senadora Soraya Tronic, quando circulou esse rascunho, essa minuta, né, eu procurei me informar junto ao gabinete, né, e a ideia era de que realmente a quantidade de dispositivos que constava do relatório aprovado pelo Senado em dezembro de 2018, né, pela Comissão Especial de Senadores, né, possuía uma quantidade essa quantidade de dispositivos estava, enfim, tornando um pouco mais difícil a discussão, a criação de consenso, né. Isso me preocupou, porque, na verdade, desde o início, a gente tinha tratado, construído um texto, né, desde a comissão de juristas que fez o anteprojeto, construído um texto com muitas coisas importantes. Né? Eu olhava para aquilo e falava, mas tudo é muito importante aqui. Né? Mas aí, conversando lá com o pessoal lá do gabinete da senadora Soraya Tronic, né, me fizeram ver que, bom, tudo é importante, mas talvez a gente possa ver o que é mais urgente e ficaríamos com as coisas mais urgentes e deixaríamos as coisas importantes, mas com não tanta urgência para depois, e para facilitar a tramitação da propositura e tal. Né? E, de fato, aí, olhando com esses olhos aí a minuta, realmente ela fez um privilegiamento do que é urgente, né, de uma forma, me parece, correta. Né? Então, só para dar um exemplo, né, no projeto inicial, lá no anteprojeto dos juristas, no projeto do senador Renan Calheiros, no relatório do senador Pedro Chaves, né, havia uma disciplina da duplicata. Então, seria revogada a lei de 1968 e se faria uma nova disciplina desse título de crédito. Mas, em 2017, 2016, num desses anos aí, surgiu uma lei nova sobre a duplicata eletrônica, né, que já resolveu grandes problemas, já deu conta daquela, digamos assim, daquela urgência em atualizar a lei de 1968. Não se atualizou a lei de 68 nessa lei de 2016, 2017, né? Mas se criou uma sistemática de disciplina da duplicata eletrônica que é altamente satisfatória e o assunto agora, a partir de mais um mês, 2 meses, deve começar a ser operacionalizável, uma plataforma feita pelos principais agentes do mercado de registro de duplicatas e que vai ser um salto fantástico, gigantesco aí na assimetria de informações, o custo do crédito, né, do capital de giro, com essa implantação efetiva da sistemática da duplicata eletrônica, vai cair, porque os bancos terão muito mais informações sobre esse crédito que está sendo oferecido para o banco como garantia ou como, enfim, uma cessão. Né? Então, aquela urgência que havia em relação a esse assunto em 2011, né, 2013, desapareceu. Né? E, claro, nós vamos ficar com uma coisa meio esquisita, uma lei de 68, uma outra lei de 2016, 2017, mas vai ser mais difícil ensinar para os alunos isso, mas, enfim, melhor seria uma coisa mais sistemática, mas, enfim, nós professores a gente vai dar um jeito, os alunos vão ter mais dificuldade, mas no final vai dar tudo certo. Né? O importante é que aquela urgência que havia desapareceu, então aí tem todo sentido para facilitar as composições, facilitar a tramitação do projeto, este enxugamento. Né? E aí eu poderia citar diversos outros exemplos, ou a disciplina do contrato de compra e venda, que enfim, nós vamos ter, hoje temos um regime para o contrato de compra e venda internacional e um regime para o contrato de compra e venda interno, e o Código Comercial unificava esses dois regimes, não causa tanto problema, porque o importador, ele um pouco separa isso, né? Ele contrata
em termos FOB, enfim, e aí ele está meio acostumado com essa divisão, embora, claro, um único regime facilitaria bem a vida de todo mundo, né? Mas é outro exemplo de que pode ficar para depois, não estamos assim diante de uma urgência urgentíssima, né? Então, esse enxugamento me parece que foi muito propício, enfim, é um enxugamento relacionado com a estratégia da tramitação, da facilitação da tramitação, e essas questões políticas eu não entendo, não domino, não sei exatamente como avaliar, mas me parece, mesmo com essa minha limitação para as questões políticas, me parece que é muito razoável. Sem a menor dúvida. Eu, inclusive, sou testemunha da dificuldade que nós enfrentamos toda vez que tratamos de um assunto com esse nível de importância, que envolve tanta gente, tantos agentes econômicos, e, naturalmente, quanto mais matérias são tratadas, mais centros de interesse estão envolvidos, maior é a pressão, e, de fato, é muito difícil administrar isso, né? Inclusive, lhe parabenizo pela inteligência, inclusive inteligência emocional, porque sei que da sua posição, da posição de acadêmico, de professor, há sempre a busca pelo primor técnico, por aquilo que é melhor para os institutos, para a melhor sistematização da matéria, e deve ser muito difícil, de fato, ter de abrir mão ou ver escorrer pelos dedos previsões belíssimas, muito úteis, apenas exclusivamente em razão desse jogo político, desse jogo de pressão. Mas assim é a vida, né? Às vezes a gente... Diego, concordo integralmente com o que você falou, mas quando o senador Ângelo Coronel instaurou a nova comissão, né, e ele me honrou com um convite para falar ali no momento, naquele dia, né, e eu, enfim, falei algo no qual acredito mesmo, né, por mais frustrante que seja do ponto de vista acadêmico, né, quem tem o mandato, quem tem legitimidade, são os senadores, são os deputados, né? Nós, acadêmicos, podemos ajudar quando chamados, né? Não temos nem assim legitimidade para bater lá na porta e dizer, olha, muda isso, muda aquilo, né? Sem sendo chamados, a gente tem como dar a nossa colaboração, e claro, se a gente juntar 30 comercialistas e pedir, escrevam um código comercial, cada um separado, serão 30 códigos comerciais diferentes. Se pedir para 50, serão 50 códigos comerciais diferentes, e no final a decisão vai ser de quem tem mandato popular, de quem tem legitimidade, representatividade. Sem dúvida nenhuma. E que está a serviço dessas pressões, dessas posições, porque no final das contas é dessa forma que se constrói a democracia. Né? Os agentes econômicos precisam ser ouvidos, os interesses envolvidos precisam ser levados em consideração. Essa, inclusive, foi uma tônica, o senhor lembrou muito bem, daquela primeira audiência pública em que se discutiu a instauração da comissão e qual seria a diretriz que a comissão esperava para o novo código, que é justamente essa construção. Né? É a discussão com os agentes econômicos. Naturalmente, aos acadêmicos restaria o trabalho de aprimorar e de redigir algo que atendesse bem aos interesses econômicos do empresariado. Afinal de contas, é o grande destinatário dessa norma que se pretende criar. Ainda nessa direção, eu ouvi aqui, e lhe confesso que internamente festejando, a sua posição, que para mim é muito clara e é a que deve seguir, no sentido de que, embora as empresas, embora a atividade econômica seja o vetor que movimenta o país, né? Nós temos legislações diversas protegendo todo mundo, e o empresário, nessas relações, no final das contas, ficando ali, em boa medida, desprotegido, né? Sobretudo nessas relações com os mais fracos. É bem verdade que o empresário tem a capacidade de alocar os riscos na fixação de preço e etc. Né? Ele tem como distribuir esse risco, mas toda vez que esse pêndulo pesa para um dos lados com um excesso de força, fica sempre difícil conseguir equalizar, ainda que você se caracterize como agente econômico. E nesse contexto é que uma das questões que mais me agradam nesse texto de novo código é o privilégio aos princípios. É o cuidado com a instituição de uma principiologia própria das relações empresárias. E eu queria lhe ouvir um pouco a esse respeito.
como isso foi pensado e qual é o sistema de princípios que se pretende construir nesse dispositivo legal, né, nesse diploma legal, e de que forma ele pode auxiliar no desenvolvimento, no estímulo da atividade econômica, dos investimentos e, consequentemente, da geração de empregos, enfim, todos os benefícios sociais que a gente sabe que a atividade econômica gera. Diego, realmente você pegou no ponto, eu diria que a alma do projeto é a principiologia, né? A centralidade nos princípios, né? Nós vivemos hoje uma sociedade bastante complexa, a economia é cada vez mais complexa, né? E não conseguiremos, nenhuma área do direito está mais fazendo isso, disciplinar de forma adequada o seu objeto, né, somente com regras, né, somente é bem conhecida aquela distinção, né, das normas que são princípios e das normas que são regras, né. A gente não consegue mais antecipar todas as possibilidades, cada vez menos, né, dada a complexidade crescente da sociedade, né, como devem ser as regras que se aplicam nas relações jurídicas que são objeto de cada área, né? Então, daí a importância de normas principiológicas, né? Então, esses princípios representam a alma do Código Comercial, né? Desse projeto Código Comercial. Todas as outras áreas jurídicas já trabalham há muito tempo com as normas principiológicas, mas o direito comercial está um pouco atrasado nisso, né? Mas agora, com o projeto Código Comercial, com o Código Comercial, acho que a gente vai tirar a diferença, enfim, começar a falar a mesma linguagem do restante do direito. Perfeito, perfeito. Eu lhe ouvindo falar, peço licença aqui para abrir um parêntese, para fazer uma confissão. Eu lhe confesso que quando nós começamos as discussões e que instauramos o grupo de trabalho, eu ouvi opiniões bastante veementes, inclusive, de pessoas que são inclusive contrárias ao código, mas ainda que contrárias ao código, quando começam a discutir a minuta, se posicionam com muita firmeza em sentido contrário à instituição de princípios, dizendo que a gente vive um momento de ativismo judicial, que os princípios dão margem a decisões judiciais imprevisíveis e que, portanto, nas relações empresariais, a existência dessa insegurança jurídica nos traria ainda mais imprevisibilidade, insegurança jurídica. E numa conversa que nós tivemos, e foi nesse momento que o senhor me convenceu, foi exatamente esse argumento que o senhor usou. É verdade que seria desejável que nós tivéssemos regras expressas, prevendo cada uma das situações, com absoluta previsibilidade. Mas nós não temos. E no momento em que as relações se desenvolvem com ainda mais velocidade, cada vez mais velocidade, nós estamos cada vez mais distantes de ter esse tipo de regra. E o pior, nós temos hoje todos os outros sistemas calcados em principiologias próprias, que favorecem os seus sujeitos tutelados, né? Na legislação trabalhista, há princípios que favorecem a proteção do empregado, na legislação de consumo, princípios que favorecem os consumidores, e nós somos carentes disso na legislação empresária, né? Então, de fato, ainda que não seja o melhor dos mundos, não seja o ideal, eu acho que é a melhor opção dentro do que nós temos hoje ao nosso alcance. Eu queria pegar o gancho dessa pontuação para falar de um tema que eu acho que é talvez o instituto mais importante para o estímulo e para o desenvolvimento da atividade econômica, que é a autonomia patrimonial. Tá? Naturalmente, como você bem pontuou, a atividade econômica ela tem como vetor a alocação de risco. E qualquer investimento que seja, especulativo ou operacional, enfim, produtivo, a tomada de decisão tem a ver com o vetor risco-retorno. Tá? E naturalmente, quanto maior o risco ao investidor de ser atingido no seu patrimônio pessoal, menor o estímulo ao desenvolvimento da atividade econômica. Embora isso pareça óbvio, a minha opinião pessoal é que nós vivemos hoje uma crise
a limitação da responsabilidade. Há cada vez mais decisões, e aí fazendo o link aqui com a comemoração da nossa história, nós somos um escritório que nasceu como um escritório trabalhista e temos uma veia muito forte de atuação na justiça do trabalho. Nós sofremos diariamente nas nossas batalhas, defendendo os nossos clientes, decisões judiciais das mais absurdas, sempre desconsiderando personalidade jurídica, sempre reconhecendo o grupo econômico, sem levar em consideração o impacto que isso tem no estímulo à atividade econômica, ou melhor, no desestímulo à atividade econômica, né? E aí, aqui nesse sentido, eu queria lhe ouvir, conhecendo a minuta que circula hoje, eu vejo ali algumas previsões muito interessantes no sentido de reforçar essa proteção, essa separação patrimonial entre empreendedor e empreendimento. Prestigiando a teoria maior? Isso. Sim, sempre. Inclusive vou até falar sobre isso, me parece que tem um dispositivo que tenta ali afastar a aplicação da teoria menor, que acontece todos os dias na justiça do trabalho. Mas eu queria ouvir o professor Fábio, qual é a opinião dele, a opinião de quem participou de dentro aqui da elaboração desse texto, em que medida esse texto, se aprovado como está naturalmente, contribuiria para o aumento da segurança jurídica, em especial nesse ponto, na garantia da segregação do patrimônio pessoal do empreendedor em relação ao patrimônio destacado para o desenvolvimento da atividade econômica. Esse é um tema muito caro, né, para os empresários. Sem a menor dúvida. Diego, Roberto, esse é o tema mais importante, talvez, de todos que são tratados do Código, no projeto Código Comercial, que afeta o dia a dia mesmo dos empresários, aquele tema que o empresário sente, infelizmente sente de forma muito pesada, muito negativa, né? Dentre os diversos que o Código Comercial trata, né? O Código Comercial dispõe, como mencionei agora há pouco, enfim, dispõe de regras de alocação de riscos, e a pessoa jurídica é, por excelência, uma regra de alocação de risco, né? Então, quantos riscos eu assumo quando eu passo a explorar uma atividade empresarial e os riscos que eu não assumo, né? Isso está muito claro na lei, que se houver um insucesso da atividade, e isso não depende da boa-fé, do empenho, da competência do empresário, isso às vezes depende de fatores que ele não controla, por exemplo, uma epidemia... Nossa, pandemia, o coronavírus mundial. E aí, ele, enfim, tem riscos que ele concordou em assumir, tem riscos que ele concordou em não assumir, e isso tem que ser protegido. Isso é protegido através do expediente da pessoa jurídica. Claro, a pessoa jurídica, esse expediente às vezes é usado de uma forma indevida, e aí a desconsideração da personalidade jurídica existe para combater esse uso indevido do expediente da pessoa jurídica. Agora, quando não há um uso indevido, né, é só a distribuição de riscos, né, o Poder Judiciário tem que prestigiar a separação patrimonial, tem que prestigiar a autonomia da pessoa jurídica, né? E foi muito bem lembrado, né? Se a gente vai lá para os anos 50, lá na Alemanha, quando surgiu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né? O autor que criou, chama-se Rolf Serig, né? Ele enunciou 4 princípios, né? O segundo princípio que ele enunciou foi: é insuficiente, não basta a falta de patrimônio da pessoa jurídica para arcar com as suas obrigações, para se justificar a sua desconsideração. Ou seja, é insuficiente para aplicar a desconsideração a mera inexistência de recursos, a mera falta de patrimônio. É necessário que a essa circunstância, né, a sociedade não tem mais patrimônio, se agregue o uso fraudulento, o uso abusivo do expediente da autonomia patrimonial. Isto, até agora, a lei, no Código Civil lá de 2002, vai no Código de Defesa do Consumidor em 1990, na Lei do CAD, na primeira Lei do CAD em 1994, toda norma jurídica que fala da desconsideração da personalidade jurídica nunca acabou incorporando esse segundo princípio do Rolf Serig. E o projeto Código Comercial,
ele estabelece de forma clara essa limitação. Então, é uma limitação ao que se chamou de teoria menor da desconsideração, né? A teoria menor é, bom, a sociedade não tem patrimônio, cobra do sócio. Opa, a sociedade não tem patrimônio, precisa ver se foi usado ou não fraudulentamente o expediente da autonomia patrimonial para se cobrar do sócio, né? Essa é a teoria maior. Então, a grande contribuição que o projeto de Código Comercial vai dar é no sentido de afastar essa figura aí, que é uma distorção da teoria da desconsideração e que se chama de teoria menor, né? Perfeito, perfeito. Essa situação é de tal modo crítica que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia com alguma frequência a aplicação da teoria da desconsideração, e aí em especial na Justiça do Trabalho, trazendo como fundamento o fato da empresa devedora principal estar em recuperação judicial. A gente vê aqui o fato de ter pedido recuperação judicial como ser considerado como uma presunção de que não há capacidade de pagamento e, portanto, a responsabilidade poderia ser estendida aos sócios, né? O que naturalmente desequilibra todo o sistema baseado, como bem dito, em alocação de risco, né? Então, sem dúvida nenhuma, vem muito bem a calhar. Eu posso dizer que é o dispositivo mais caro para mim nessa minuta de Código Civil, ou de Código Comercial, e não por acaso é o único que talvez eu lembre a numeração, se eu não estiver errado, é artigo 49, parágrafo único. É o único, o resto eu não lembro de mais nada, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não sei como ele será interpretado ou compatibilizado com as demais normas, em especial nas justiças especializadas, a do trabalho, a do consumidor, mas eu estou aqui de mãos dadas com o professor Fábio Ulloa, no sentido de que nós temos que tentar. Temos que fazer alguma coisa, né? Porque ele convive ainda com o artigo 28 do CDC e com o artigo 50 do Código Civil, que adotou a teoria maior, né? Que encampou a teoria maior. Eu não sei como é que o professor acha, se vai existir algum tipo de conflito, e depois a gente vai discutir muito, né? Se essa nova regra prevista, novo dispositivo previsto nesse novo Código Comercial, se ele vai revogar ou não esses dispositivos, ou se vai conviver com eles, né? A gente precisa, durante algum tempo se divulgou muito uma figura do diálogo das fontes, né? Precisa acabar essa conversa, acabar com o diálogo das fontes. Precisa haver respeito às fontes. Você vai reger a relação de consumo com a mesma regra, lógica que você rege a relação empresarial, vai reger a relação trabalhista com a mesma lógica que você rege a relação civil. Não, essa conversa já foi longe demais, esse diálogo das fontes. Para de haver essa fonte. Perfeito. É preciso haver respeito à especialidade das fontes. Cada fonte tem sua especialidade, precisa ser respeitada pelas demais, sem dúvida nenhuma. É o racional, né? O diálogo das fontes é pura irracionalidade. Sem dúvida nenhuma. Acabou. A conversa já deu o que tinha que dar. Professor, nós estamos caminhando aqui para o final, mas tem um ponto que eu acho extremamente interessante no projeto do Código, que eu queria ouvir um breve comentário seu a esse respeito. Na nossa realidade, na realidade do nosso país, sem dúvida nenhuma, o mais comum é que a atividade econômica se desenvolva através de sociedades constituídas ali por pessoas, na modalidade sociedade de pessoas, e que, portanto, a atuação e as características pessoais de cada um dos sócios é elemento determinante, é elemento fundamental para a manutenção do vínculo societário. Acontece que, no mais das vezes, a gente sabe, nós somos um país de origem latina, as decisões econômicas não são tomadas apenas exclusivamente com base em fatores econômicos. Há fatores emocionais envolvidos, às vezes um desentendimento pessoal interfere na forma de conduzir a relação societária, o desenvolvimento da própria atividade. E na nossa experiência prática, o senhor deve também ver isso com muita frequência, não é raro que desentendimentos pessoais, desinteligências entre sócios, para usar a expressão que o Código utiliza, leve ao insucesso de uma atividade econômica que era promissora ou era bem sucedida, única e exclusivamente porque os sócios passaram a direcionar suas energias para administrar o conflito, para subjugar o outro sócio, enfim. E nós não temos nenhum tipo de regramento específico para tratar da solução para essas desinteligências. Nós temos uma regra geral que admite
a exclusão de sócio por justa causa, pela via judicial ou pela via extrajudicial, se houver previsão no contrato, mas não temos regra de superação desses impasses. Né? E o projeto de código pretende modificar o Código de Processo Civil para incluir um regramento próprio chamado superação de impasse. Achei muito interessante, queria ouvir um pouco uma consideração sua a respeito dessa ferramenta. Diego, essa é uma ferramenta bastante importante, porque, veja, quando você tem uma sociedade em que um sócio tem 90%, outro tem 10%, é difícil que haja impasse, não podemos falar de impasse, o majoritário determina, enfim, às vezes tem um acordo de acionista em que algumas questões ele não pode determinar sozinho, tá? Mas quando nós temos uma sociedade de pessoa, como foi muito bem lembrado, 50-50, tem um momento em que se os sócios não se entendem, e aí surge um impasse, né, em que o único que vai ganhar são os advogados das duas partes, porque aquele impasse vai consumindo as energias dos sócios, vai consumindo as energias da sociedade. Né? Então, o projeto Código Comercial prevê uma possibilidade, não é uma possibilidade obrigatória, algo que pode ou não ocorrer, em que, quando tem essa configuração do impasse, né, não precisa ser 50%, é 60%, 40% também, eventualmente, né, mas quando tem uma situação de impasse, né, o 60%, 40%, mais um acordo de acionista, uma situação específica, né, cada um é convidado a fazer um lance pelo qual venderia a sua parte ou compraria a parte do outro, o mesmo preço. Eu vendo a minha parte por 100 ou eu compro a sua parte por 100. É o que nós chamamos de cláusula shotgun, né? Exatamente, exatamente. É inspirado em alguns expedientes que tem. O primeiro estado nos Estados Unidos a fazer isso foi o Texas. Tal. Então, na verdade, o sócio aí, o estímulo dele é chegar num valor justo, porque ele não sabe se ele vai pagar para ter outra parte ou se ele vai receber para dar a parte dele. Né? Então, esses valores então, são entregues de forma sigilosa lá para o juiz, marca-se um dia, abrem-se esses valores, e aquele valor maior, né, é que fica sendo considerado. E a outra parte, quem deu o valor maior, fica esperando ali para saber se ele vai vender ou comprar. E a outra parte decide se ele vende por esse valor maior ou se ele compra por esse valor maior. Né? Então, quem ofereceu o valor maior, né, tomado esse valor maior como uma opção de compra ou opção de venda para o outro. O outro é que vai optar por uma ou por outra possibilidade. Então, é uma forma em que, inclusive, qual é o valor que uma sociedade tem? Hoje, os processos judiciais se arrastam, perícia, critério, valor econômico, valor patrimonial, tal. O valor é o valor que as partes dão, né? Os próprios sócios sabem lá quanto vale a sociedade. Então, é um instrumento que não vai ser usado em todas as hipóteses, mas naquelas hipóteses de impasse mesmo, em que todo mundo fica assistindo a perda de valor, né? Valor agregado pela empresa, por conta de um conflito insolúvel entre os sócios, né? A gente vai parar de assistir isso e vai ter essa possibilidade de superação do impasse. Né? Repetindo, não vai ser utilizado em todos os conflitos societários, não tem como ser, mas vai ser um instrumento valioso para as hipóteses em que ele é útil. Sem a menor dúvida. É uma solução genial. Na verdade, é uma solução muito utilizada em contratos. Né? A gente utiliza essas cláusulas quando a gente tem a oportunidade de criar regras de prevenção e solução de conflitos, mas a questão isso acontece na grande maioria das vezes nas sociedades que não se estruturam preventivamente. A gente infelizmente não tem a cultura da atuação preventiva no nosso empresariado, então, especialmente em negócios menores. Então, toda vez que um problema como esse acontece, é absolutamente desejável que essa cláusula existisse, mas ela não existe porque não há cultura preventiva. Então, a existência dessa previsão legal como alternativa é espetacular, justamente para suprir a falta desse tipo de atuação, porque eu particularmente não conheço solução mais justa. Né? É um critério que não tem como ser questionado. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso painel. Eu vou aqui encerrar com minhas considerações finais, depois queria passar a palavra para o professor Fábio e de volta para o Dr. Roberto fazer o encerramento. Eu queria basicamente agradecer, né, primeiro, em especial ao professor Fábio, por ter aceito o convite
e nos possibilitado abrilhantar esse painel e esse evento com a sua presença, com a sua aula. É um privilégio para nós, para todos nós que aprendemos direito comercial lendo as suas obras, poder tê-lo conosco para discutir os assuntos, e um assunto como esse, de tamanha relevância, com aquele que sem dúvida nenhuma é o profissional, é o acadêmico, é o expert mais qualificado e mais envolvido, né, no desenvolvimento e discussão do novo Código Comercial. Então, quero de verdade lhe agradecer, quero também agradecer ao escritório pelo privilégio de fazer parte dessa família. Eu não preciso dizer, aliás, não precisaria, mas vou dizer, eu não faço parte do escritório desde a fundação, tá? Eu sou um sócio um tanto mais recente, então quero dar aqui o meu depoimento de que me sinto privilegiado por poder fazer parte dessa família, já em tão pouco tempo de convivência, consigo enxergar a grandiosidade que essa instituição carrega. Então, muito obrigado a todos. Professor Fábio, queria lhe passar a palavra para fazer suas considerações finais. Na sequência, Dr. Roberto Pessoa. Na verdade, eu queria reiterar aqui o meu agradecimento, né, por ter sido convidado para participar desse evento e novamente cumprimentar o Pessoa e Pessoa pelo seu 40º aniversário, essas 4 décadas de trabalho muito frutífero, né? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio. Eu mais uma vez agradeço a sua presença, que nos honra muito, tá? E como o Dr. Diego bem disse, engrandece e enriquece muito o nosso evento. Infelizmente, eu estou engessado pelo nosso tempo regimental, que já esgotou, já nos avisaram aqui. Eu, se pudesse, eu estenderia muito mais para explorar seu vasto conhecimento jurídico e científico, mas é uma pena que a gente não pode, porque ainda tem, nosso evento ainda continua com um painel, tem mais um painel hoje, antes de encerrar o evento. Então, com isso, eu declaro encerrado nosso painel sobre esse tema tão relevante e passo aqui a palavra para a nossa apresentadora, queridíssima apresentadora, Paula Zarif.